Movimento Flores, que alegria poder receber todas vocês aqui no nosso segundo episódio do podcast Flores. Um podcast que é feito para dividirmos aqui com todas vocês discussões intencionais, conselhos para cada estação da nossa vida, testemunhos, muita inspiração para o nosso dia a dia, para recebermos mais de Deus. Nós estamos contando com muitos convidados especiais e eu tenho certeza que vão ser abençoadores para a sua vida. Então, sejam todas muito bem-vindas. E o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, não só para o Movimento Flores, mas para mim especialmente. E eu quero receber, então, aqui com muito amor, com muito carinho, com muita alegria no meu coração. E eu quero que vocês me ajudem a dar as boas-vindas ao meu esposo e pastor, Rodrigo Soeiro. Seja bem-vindo. Obrigado, amor. Obrigado. Obrigado por esse convite. A todas que estão nos assistindo e a todos também, né? É verdade, né? Eu acho que tem uma macharia aí camuflada nos assistindo nesse momento. Muito bom estar aqui. Parabéns por algo tão bonito, tão excelente que você tem feito. Eu sei que você não faz nada sozinho, né? Tem um time por trás, mas eu quero agradecer em especial você. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. E hoje é um podcast muito especial, que é o tema desse podcast é o meu esposo é o meu pastor. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Isso aí. Como você bem sabe, no Movimento Flores, o tema desse ano é mais vida, né? E nessa primeira temporada de podcast, nós queremos declarar em cada episódio mais vida de Jesus em alguma área específica, né, de cada mulher. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento, onde a gente pode ter mais vida de Jesus em nosso relacionamento. E você é nosso convidado, é meu convidado, para falar um pouquinho da nossa vida, do nosso relacionamento, da nossa vida juntos, da nossa missão, tudo que nós temos vivido. Por isso que eu acredito que foi muito propício fazer esse convite para você, porque nós vamos falar de algo que a gente vive. E a minha gratidão por você aceitar, também como se não houvesse alguma alternativa de você dizer não para mim, né? Já deu para perceber quem manda no relacionamento. É, isso aí. Olha, a gente não pode fazer desse podcast... Não pode lavar roupa suja. Não, amor, não. Então, só para a gente começar, eu acho que algumas mulheres já ouviram um pouco da nossa história, mas talvez só sobre a minha perspectiva, talvez não pela sua. E eu queria que você contasse um pouco sobre como nós nos conhecemos, sobre como foi o início do nosso relacionamento, sobre a sua perspectiva. Isso aí. Tomara que as minhas respostas estejam de acordo com as suas respostas. Vão estar, eu acho. Enfim, eu acho que tem um protagonista importante aí, além de Deus, né? Meu pai. Né? Eu me lembro de um dia que ele foi ministrar a palavra na igreja metodista Livre, ali no bairro do Rude Ramos, em São Bernardo, um bairro que você sempre morou e que depois nós moraríamos, né? E moramos nos primeiros anos de casados, né? Então, meu pai foi convidado para estar ministrando lá nessa igreja tão querida, tão especial, que era a tua igreja, né? Se eu não me engano, foi lá para o mês de setembro ou outubro de 1999, alguma coisa assim, né? Segundo semestre de 99. E ele foi pregar, e aquele dia, como acontecia, né? Ele, além de pregar, ele sempre me levava para algumas igrejas onde eu cantava. E naquele dia a gente foi, acho que, o ministério de louvor da igreja que ele pastoreava, né? Sim. E eu cantei aquele dia e eu não me lembro muito bem se você cantou aquele dia, né? Não. Não, né? Naquele dia, não. Mas, ao mesmo tempo, eu te vi. De alguma forma, eu te vi. Eu não me lembro muito... A minha igreja era uma igreja pequena. Exato. Também, então, né? não tinha muitas dificuldades, assim, de ver um ou outro. Mas eu me lembro que te via, nós não nos falamos aquele dia, né? Mas fui para casa e falando pro Deja, né? Que eu tinha encontrado a mulher da minha vida, né?
E eu me lembro que antes de dormir, assim, né? Eu e o Deja, nós dormíamos no mesmo quarto, né? E eu falei assim, eu vou casar com aquela morena. Então foi assim, enfim, esse foi o primeiro momento. Aí, eu não sei se foi intencional do meu pai, não sei se ele ficou sabendo de alguma coisa, mas aí meu pai convidou. Profeta, né, ele era profeta. E aí ele convidou a sua igreja para estar ministrando na igreja que nós éramos, que ainda não era a ADAI. Era uma outra denominação, Assembleia de Deus, mas uma outra denominação, né? E naquele dia foi o dia onde nós conversamos, né? Pela primeira vez, e foi muito especial, que eu me lembro que ele te levou para a sala pastoral dele, né? Orou por você. Sim. Então eu acredito que ele já estava enxergando alguma coisa, né? Hoje, obviamente, né, já está na glória. Sim. Talvez eu gosto de pensar, né, que eu acho que ele já estava percebendo alguma coisa. Ele pegou um carinho por você muito grande. E a gente começou a trocar mensagens, e a gente começa então a namorar dia 3 de janeiro de 2000, né? Então foi assim. É isso, que delícia relembrar isso. Se você pudesse definir um momento bem difícil do nosso relacionamento, seja na época de namoro ou já casados, qual que você falaria? E também um momento especial que a gente viveu juntos. Eu vou começar, eu vou inverter a minha resposta, né? Eu acho que 2 momentos especiais para mim, que foram os nascimentos, né? Tanto Davi quanto Lolo. Eu acho que, sem dúvida alguma, podcast não é para falar sobre filhos, né? Mas também são frutos do nosso relacionamento. Sim. Acho que esses momentos, o momento do parto para mim, né? Acho que para todo pai, para toda mãe, são momentos muito marcantes, assim, muito especiais. E um momento difícil que para mim pega muito, acredito que foi os problemas de refluxo, né? Os refluxos que o Davi tinha, né? Eu me lembro que ele recém-nascido, eu precisei fazer uma viagem de feriado de carnaval, né? E você ficou sozinha com ele recém-nascido, obviamente tinha ajuda dos seus pais, né? Mas foi muito difícil, né? Ver ele, né, sofrendo com isso. E isso desencadeou a gente não conseguia dormir, né? Você principalmente. Eu ainda pescava, mas acho que o instinto de mãe. Então a gente não conseguia relaxar. Então isso afetou muito o nosso casamento, né? Não era a mesma sintonia, ao mesmo tempo, né? Você fala isso, né? Ao mesmo tempo que era a maior bênção da nossa vida, a vinda do Davi, o primeiro filho, mas também era o maior desafio, né? Não tinha nada a ver com o Davi, mas tinha tudo a ver com ele, né? E passar por isso realmente quase não foi um dia, 2 dias, 1 mês, né? Foi mais de 1 ano, né, sem dormir direito, né? Sim. Tanto é verdade que nós passamos quase que a infância toda do Davi dormindo com alguma luz da casa acesa, né? Então, isso foi realmente marcante para mim, né? Tivemos outros episódios, mas esse, para mim, eu acho que foi o mais balançou muito o nosso casamento. Sim. Assim. Acho que a nossa estrutura, né? E é importante a gente falar sobre isso, porque pode ter nos ouvindo muitos casais, né? E foi desafiador para nós, porque foi o nascimento dele, a gente foi pro nosso primeiro filho, a gente não tinha nem um pouco de experiência sobre esse assunto, né? E hoje, muitas informações, talvez a gente faria totalmente diferente, mas, né, foi o nosso momento, foi a nossa estação. Mas também, ao mesmo tempo que foi o maior desafio, foi quando o nosso relacionamento mais amadureceu, né? Para enfrentarmos tudo que a gente teve que enfrentar, né? Lógico que era a nossa bênção, o nosso maior desafio, aquele ser humano pequenininho que Deus nos deu, e a gente achando que não ia dar conta de cuidar como deveríamos, né? O refluxo ocasionava engasgos nele, então por isso que a gente ficou muito tenso nessa época, né?
mas como a gente amadureceu. E a gente sempre falava, né, amor, quando a gente estava nessa fase, a gente falava, olha, poderia ter tido um curso, né, em como ser pai de primeira viagem. Então, eu acho que para quem tá ouvindo a gente ou assistindo, que tá aí nessa fase de maternidade ou da gestação ainda, né, a mulher está grávida, que você possa procurar, né, conselhos, né, ouvir. É lógico que nessa fase todo mundo quer aconselhar, todo mundo quer dar opinião. São muitas vozes, né? São muitas vozes. E tinha a questão patológica também, né? Essa questão do Davi, né? É. Porque não era só chegou um ser e mudou a nossa vida. Chegou um ser e se a gente bobeasse, podia morrer esse ser. Poderíamos perdê-lo, podia né? perder, né? Então é realmente... E vivemos isso, um episódio de quase perdê-lo, né? Exato. Foi por pouco realmente ele se engasgou e aí a gente conseguiu, mas assim, depois de E não foi uma tempo, vez, né? Depois eu estava em casa, eu me lembro da gente subindo a rua da nossa casa, tinha um hospital. Correr com ele para o hospital. Teu pai sugando. Depois eu tive também essa experiência de tentar sugar, fazer um boca a boca. Então foi algo bem desafiador. E eu acho que a gente pode colocar também um outro momento desafiador, que foi com o Lorenzo, né? Quando nós estávamos... Meu pai tinha acabado de morrer, né? Em 2018, em novembro de 2018. E janeiro de 2019, a gente com a família, né? Minha mãe, minhas avós, enfim, irmãos, nós fomos para o Nordeste. E ali estávamos numa praia teoricamente muito tranquila e eu estava com o Lorenzo no colo. Chamava Lagoinha. Não tinha onda. Não tinha onda. E veio uma onda absurda, né? E eu estava com o Lorenzo no colo. Na época o Lorenzo estava com 3 anos. Meu Deus, foi desesperador, né? A onda veio, eu tentei correr, mas quebrou exatamente. Pegou um pouco em vocês, né? Mas o Davi já era maior e tal. Sim. Agora o Lorenzo estava no meu colo e quando a onda quebrou, ele simplesmente saiu dos meus braços. E eu rodava, nunca tinha passado por aquilo. E se eu estava rodando, imagine o Lorenzo. Exato. E aí o grande milagre aconteceu, porque quando eu estabilizei na areia, né, por instinto eu me abaixei para tentar achá-lo. E eu não tive dificuldade alguma. Eu abaixei e puxei como se Deus fez isso. Sim. Mesmo rodando, ele fez a gente rodar juntos no mesmo lugar. E pararem no mesmo lugar. E pararmos no mesmo lugar. Me lembro que foi ali a primeira e última que eu tive uma síndrome do pânico. Se foi síndrome do pânico, foi crise, perto daquilo. Uma crise, né? Uma crise de pânico. Graças a Deus isso não se desencadeou por uma síndrome, né? Mas foi uma crise de pânico que eu me lembro, você se lembra, né? Sim. Foi desesperador, assim. Por isso que depois que eu passei por isso, eu respeito muito pessoas que têm crise de pânico, síndrome do pânico, porque realmente foi desafiador. Então, acho que foi um verdadeiro milagre que a gente viveu, né? De ele sair também da água e não ter engolido nada de água, né? Ele saiu normal, sem estar afogado nem nada. Então, realmente a gente viu a mão poderosa de Deus sobre nós ali. E o nosso medo é que ele teria trauma, né? Ele não tem nada, não tem nenhum trauma. Tanto é verdade que um mês depois, que eu estava numa piscina com ele, pela primeira vez nós fomos, eu estava com bastante dificuldade, mesmo gostando de nadar, e ele não. Né? Então foi um milagre de Deus, uma graça de Deus mesmo. Enfim, foram 2 momentos difíceis, mas os momentos maravilhosos, né? Não falando só do Davi, agora falando do Lolo, foram os nascimentos deles. Né? Sim, olha, pode ver. Os 2 momentos difíceis foram com eles e os 2 momentos melhores da nossa vida foram com eles também. Exatamente, muito, muito bom. O legal da família e do relacionamento é que tudo envolve, né? E é isso. Mas a gente também não tá aqui para falar só dos nossos filhos, né? Acabou, a senão cota já a gente foi. vai ficar aqui só falando dos nossos filhos. E como eu te disse, o tema hoje é o meu esposo é o meu pastor. Então, eu queria saber de você qual é o seu maior desafio em ser não só o meu esposo, mas também me pastorear. Olha, qual o maior desafio? Eu acho que todo desafio não necessariamente...
não necessariamente ele precisa ser ruim ou bom. Né? Para mim é um desafio altamente agradável, né? Porque você é uma pessoa de Deus, né? Então você é uma serva de Deus. Você é uma cristã que me inspira, né? Então eu não tenho dificuldade alguma, né, de te elogiar, e eu sei que isso não vai fazer de você uma pessoa, né, se achando demais, mas também sei que criticá-la também não vai fazer com que você se desvie ou fique revoltada. Óbvio, né? Sim. Que a gente também tem que ter a maturidade e a sabedoria de como falar, né? Entender qual é o momento, a fase e tal. Agora, ninguém gosta de ser corrigido, né? E quando a gente pensa de pastoreio, a gente pensa muito sobre o pastor corrigindo, né? Então, mas você também é minha pastora, né? Então, essa relação do feedback, né? Essa relação de eu quero ver você acertar, você errou, você acertou, não é uma via apenas de uma mão, é uma via de mão dupla, né? Então, você também tem um jeitinho certo de me corrigir, de falar, né? Então, eu baseio, acho que a nossa relação naquilo que eu desejo basear para os meus outros relacionamentos, que é verdade e amor. Não adianta eu chegar para você, e eu acho que esse é o grande problema dos casamentos, né? As pessoas chegam para o outro e falam assim, mas você errou. Né? Mas não tem amor. Né? Ou às vezes tem amor demais, mas não tem correção. E a gente percebe muito isso nos nossos aconselhamentos pastorais, de casais. Sabe, talvez o cara que é muito frouxão, na vontade de não querer corrigir com a verdade, vai passando a mão. Depois o casamento vira um monstro. Mas também tem aquele casal que o cara é grosso de tudo e quer falar sempre a verdade. Então, óbvio, isso não acontece só do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. Tem mulheres que são rixosas. Sim. Mulheres que querem falar a verdade, falam o que pensam, na hora que querem, do jeito que querem. Mas também existem mulheres que ficam só passando a mão no erro. E pior, ainda dentro de uma narrativa de submissão. Sim. Aí vem todo um ecossistema machista por trás, que é uma submissão totalmente antibíblica, né, dentro daquilo que a gente acredita. Então, acho que o meu maior desafio é também saber dividir. Eu acho que existem momentos, quando o assunto é igreja, falamos de igreja, mas a gente não leva a DAI para todas as nossas conversas. Né? Acho que isso é um ponto positivo, que não veio do dia para a noite, veio com muita maturidade. E você sabe disso, a gente não precisa mentir para ninguém. Não é que a gente sai da ADAI, entra no carro e não se fala mais de ADAI. Não é bem por aí. Mas a ADAI não consome 24 horas aquilo que a gente fala, assunto, o que a gente pensa. A gente vive também em outras perspectivas. Eu querendo saber dos seus sonhos, você dos meus, dos nossos projetos, dos nossos filhos. Então, eu gosto muito, você sabe disso, que eu gosto muito da palavra equilíbrio. Né? Eu acho que essa é uma característica de uma pessoa fleumática como eu. Às vezes isso pode cair no erro da procrastinação, né? Mas eu acho que o equilíbrio é a chave para muito sucesso, né? Então eu vejo nosso casamento muito equilibrado. Você tem um perfil, eu tenho outro, mas também não somos muito polarizados. Né? Você caminha um pouquinho mais perto de mim, eu caminho com você dentro do seu temperamento, do seu perfil. Falando de Efésios 4, você tem um perfil profético e é uma pessoa colérica. Eu tenho um perfil mais visionário e sou uma pessoa mais fleumática, né? Então, eu acho que esses elementos, eles têm nos ajudado a gente se completar. Sim. Tem horas que eu sou colérico, tem horas que você é mais fleumática, né? Eu me lembro de um aconselhamento pastoral que eu estava, onde eu me exaltei. Né? Nós estávamos com outro casal e você segurou a onda aquele dia e eu me exaltei.
porque eu tinha sentido que a pessoa tinha me ofendido. Sim. E a pessoa também tinha sentido que eu tinha ofendido. E o esposo dela também segurou a onda, né? Então, estavam lá, você e ele, tentando acalmar a situação, e eu e ela, de uma maneira muito antiética, sem qualquer tipo de sabedoria da minha parte. Porque eu era o pastor daquela sala. Né? E eu me deixei levar. Tanto é verdade que anos se passaram e eu tive que ter a maturidade de pedir perdão. Não me lembro muito bem nem o que a gente falou aquele dia, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de pedir perdão depois de alguns meses e anos. Mas eu posso testemunhar que também, acho que foi um episódio só que eu vi, né? Porque você é uma pessoa muito mais apaziguadora, né? Então, assim, é lógico que você deu esse exemplo até para mostrar que por mais que você seja uma pessoa com temperamento fleumático, um pouco mais assim, mas tem hora que também explode, né? Então, principalmente dentro de um relacionamento, né? E o que eu acho mais bonito também, falando do nosso relacionamento, amor, é porque antes mesmo de sermos pastores, a gente já conduzia o nosso lar entendendo assim, né? Porque se a gente entende que realmente quando Deus nos une como casal, você é o sacerdote do lar, né? E eu sou a esposa que edifica, a esposa sábia. Então, se a gente entende esses papéis, né? Não compete um com o outro, mas soma dentro do lar, se complementa, é isso que vai acontecer. Automaticamente, mesmo sem ser pastores, as pessoas vão se pastorear dentro da casa, né? Eu acho que esse é, talvez, o grande segredo, que isso pode dar um bom livro um dia, mas eu acho que esse é o grande segredo do nosso relacionamento. Não que a gente esteja inventando a roda, acho que muitos casais também vivam isso, que é a torcida um pelo outro. Né? Não existe competitividade. Temos outros pecados, mas esse pecado não existe. Então, eu quero ver você sempre melhor do que eu. E você sempre melhor do que você, né? Mesmo. Né? Então, e eu sempre melhor do que você. Então, essa ausência de competitividade. Então, entre eu fazer um curso e você, eu quero que você faça. E com você também é a mesma coisa. Né? Então, eu quero que você faça uma viagem para se alimentar e você quer a mesma coisa. Né? Eu quero fazer um curso e assim por diante. Eu quero comprar alguma coisa para você e você quer comprar uma coisa para mim. Então, acho que de tantos acertos que nós temos no nosso relacionamento, acho que isso, sem dúvida alguma, esse acerto é muito importante. Não existe, nunca houve, tomara que nunca aconteça. Né? Então, eu vibro quando você está pregando e as pessoas estão elogiando você. E eu sei que a recíproca é verdadeira. Eu vibro quando alguma irmã, às vezes, me para e fala assim, pastor, eu amo ver você pregar, mas a Tati conecta mais o meu coração do que os teus sermões. Né? Para uma pessoa narcisista, alguma coisa assim, seria um grande problema. Sim. Mas eu quero realmente que você voe muito mais do que eu. Né? Pelo menos é o sentimento que eu tenho. Deus sabe que é a mais profunda sinceridade. E eu sei que isso vai escoar para os nossos filhos. Sim. Eu quero que eles voem ainda mais longe. Né? Do que nós mesmo, né? Exato. Exatamente. E entender também, você citou aí sobre os 5 dons, né, de Efésios e também os temperamentos. Entender isso para nós fez total diferença. Foi. Então, é muito importante os casais que estão nos ouvindo, né, também, o quanto isso foi bom para nós. Porque eu tenho esse temperamento que é totalmente diferente do seu. E se a gente não souber lidar e não for um temperamento transformado no Senhor, a gente vai querer bater o pé e ditar as nossas regras, ditar aquilo que a gente quer eu sou assim, meu temperamento é esse e vai acontecer assim. E não é, né? A gente precisa renunciar, um relacionamento ele precisa ter muitas coisas. E a gente se esquece às vezes que o temperamento, ele está muito impregnado com o nosso DNA do Adão que caiu. Sim. Então, quando a gente fala assim, sou fleumático, tem um DNA adâmico aí. E ele tem que estar submetido o Espírito Santo. A Deus, né? É exatamente isso. E aí também, por exemplo, né? Vamos citar aqui para as pessoas entenderem um pouco sobre o nosso relacionamento. Você dentro dos 5 dons, você é o visionário. E eu sou a profética. Então, a pessoa pragmática, né? E
Preto no branco, Exato. Não tem jeitinhos brasileiros. E que né? não sonha tão alto, né? E aí você já vem... Então, assim, isso era um choque para nós, antes da gente entender, né, amor? Que você sempre vinha com uma grande visão, maior do que os nossos pés, que é nossos recursos, que é uma coisa de um grande líder. Sempre a visão de um grande líder vai ser maior que os recursos. Mas eu não entendia muito bem isso, né? Mas ele tá sonhando. E, normalmente, quando a gente compartilhava isso, era desafiador para nós, dentro do nosso relacionamento. Porque você achava que eu te achava um sonhador, né? Meio que um doido. E eu achava que eu não era crente, né? Tipo assim, eu não tenho essa visão de Deus. E eu tô esmagando os sonhos dele, né? E eu só queria trazer esse equilíbrio. Enfim, então, assim, isso... no começo, a gente se batia muito nesses desafios, né? Mas hoje, a gente entendendo cada um, aquilo que Deus te deu como dom, aquilo que Deus me deu como dom, é tão lindo porque a gente usa isso para o nosso benefício, né? Eu comparo os nossos dois perfis como um pastor de um rebanho. Por exemplo, é muito importante o pastor estar atrás das ovelhas, no sentido de cuidando delas. Eu fico imaginando a imagem de um pastor sentando numa grama, cuidando, tirando os carrapatos, tirando os carrapichos, cuidando da patinha, né? Fazendo o que precisa ser feito. Mas o pastor não foi feito só para isso. Ele precisa ir na frente do rebanho, liderando o rebanho. Porque se um pastor ficar apenas atrás das ovelhas, resolvendo os problemas que elas dão, ele não sai de lá. Então eu percebo muito o teu perfil como esse, né? De ficar nas ovelhas, resolvendo os desafios que precisam ser resolvidos. E cá entre nós, vai ter carrapato todo dia, vai ter carrapicho todo dia, vai ter patinha zoada todo dia. Se a gente ficar se envolvendo só com esse cenário e não liderar, a gente vai morrer naquele lugar. Né? Então, eu acho que essa é a parceria importante. Então, você é a pessoa que não tem, talvez, a ideia, né, de maneira macro, de vamos avançar. Porque na tua cabeça, mas tem carrapicho para tirar. Então, quanto eu não tiro carrapicho, eu quero tirar tudo. Mas às vezes tem que ir com carrapicho. Né? Então, eu acho que esse perfil meu de, não, eu preciso estar na frente do rebanho. E você vai cuidando da casa. Né? Eu vou esticando a nossa musculatura e você vai reagindo. Né? Tem dor. Não dá para crescer músculo sem tensão no músculo. Né? Então, eu acredito que entender Efésios, como você disse, realmente foi muito importante. Né? Eu acho que assim, tanto entender Efésios quanto entender os temperamentos, eu acho que foi fundamental. Sim. Então, esse é um conselho que a gente pode dar. Procure fazer algum teste vocacional para entender qual dom é o seu, né? Se é um dom mais apostólico, ou seja, visionário, ou profético, pragmático, ou evangelista, mais confiante e tal, ou pastoral, mais acolhedor, ou pedagógico, mais sistematizador, enfim, mais bloco 1, bloco 2, né? O passo 1, passo 2, aquele cara que gosta de tudo muito bem organizadinho, em processos, né? Acho que entender qual é o dom do nosso cônjuge é muito importante. Isso vale para o namoro, já vale para o noivado. Né? A gente teria sofrido menos. Né? Mas também a questão do temperamento é importante. Né? Então, entender, eu sou mais melancólico, sou mais fleumático, colérico, sanguíneo. É aquilo que a gente disse. Não que isso vai dar o tom de tudo. Até porque, tanto em Efésios, diz que o maior de todos os dons também é o amor. Né? Isso é uma verdade escrita em Coríntios, mas se a gente pegar o texto de Efésios, o amor está recheando todos aqueles 5 dons. Né? Então, se tem amor aqui e se tem amor nos temperamentos, eu acho que isso é muito bem equilibrado e a probabilidade desse casal ter mais equilíbrio no casamento é maior. Sim. Para quem não está entendendo nada do que a gente está falando, eu vou indicar o seu livro, né? Nobre, Urgente e Eterno. Fala um pouquinho sobre os dons. Então, vale a pena a leitura.
que eu acho que com certeza vai... E eu acho que também vale a pena também indicar a própria Roberta, né? Sim, a Roberta Fazio, que fala sobre temperamentos. Ela é uma pessoa cristã, e ela fala sobre esse temperamento transformado em Deus. Legal. Então, ela entende, ela te explica sobre o temperamento, mas o quanto você precisa deixar isso submetido ao Senhor. Exatamente. É isso. Nós passamos por uma fase também no nosso casamento, amor, dentro do nosso relacionamento, onde, né, você me conheceu com o sonho de ser dentista. Uhum. Então, quando você me conheceu, eu estava entrando na faculdade, né? A gente começou a namorar em 2000 e... Fevereiro de 2000 você entrou na faculdade. Isso, exatamente. Então, eu fiz lá 5 anos de odontologia, me formei como dentista, trabalhei. E aí, conectando ao que a gente falou sobre a competição, nessa época, né, a gente não competia em relação a quem produzia mais, a quem era melhor profissionalmente. E a gente sempre teve essa parceria, né, dentro do nosso relacionamento. Então, foi muito bom. E aí, em 2010, 2008, aconteceu, né, do seu pai sofrer o AVC, ficar impossibilitado de continuar o pastoreio sobre a nossa igreja. Em 2009 foi um ano com o vice-presidente, e em 2010 a igreja te indica para ser o pastor presidente da ADAI. E enfim, né, nessa fase, para quem não sabe, eu não era pastora, eu continuava como dentista. Sempre servi a igreja, você é prova disso. Independente de cargo, sempre servi, porque entendi que isso, né, faz parte como o meu ministério, a minha vocação, né? Sempre servir ao Senhor é a melhor coisa que a gente pode escolher. Sim. Mas nunca me senti vocacionada ao pastoreio, né? A estar do seu lado como pastora também da ADAI. E é impressionante, foi impressionante, né, viver isso com você, porque em nenhum momento você me cobrou algo, né? Em nenhum momento. Eu posso realmente testemunhar isso aqui, porque nunca houve, assim, uma cobrança. Amor, você precisa entender um pouco mais a Bíblia, você precisa usar mais o microfone, você precisa estar mais na plataforma. Nunca houve essa conversa entre nós. Você sempre foi muito respeitoso em relação àquilo que... a minha vocação. E eu estava lá. Só que em 2015, eu realmente senti um chamado de Deus. Eu realmente me senti vocacionada ao ministério, a ponto de deixar a minha profissão como dentista, seguir uma faculdade grávida do Lorenzo, né? Estava no início da gestação e embarquei na faculdade. Nunca faria isso, né? Sem realmente estar sentindo esse chamado do Senhor. Mas foi uma estação da nossa vida, né? E como foi para você viver isso? Acho que eu nunca fiz essa pergunta para você, realmente vai ser uma novidade para mim também aqui. Você tinha isso na sua mente? Você já imaginava que um dia eu pudesse me sentir vocacionada a ser pastora, a estar ali do seu lado conduzindo a ADAI como pastora também? Eu acho que não. Eu, no começo, assim, eu achava que você seria uma excelente esposa de pastor. Eu entendia e percebia o quanto você amava a sua profissão, né? Óbvio, se eu precisasse de você aconselhando alguma mulher, nunca passou pela minha cabeça que você negaria. Se em algum momento eu pedisse para você levar uma palavra, ou uma devocional, ou... Enfim, eu confesso que, te conhecendo, você não me falaria não. Mas fazer tudo que você fez, parar uma profissão para investir conteúdo teológico, para você se preparar, porque eu acho que essa é uma coisa importante que eu sempre vi em você. Você é uma pessoa segura desde que você tenha a consciência de que você se preparou para tal, né? Então, eu vejo muito isso em você. E conhecendo você, eu nunca colocaria você numa zona de risco. Tipo assim, vai pregar, tá? Você olharia para mim e falaria assim, mas eu não sei a Bíblia a ponto de subir numa plataforma, então eu preciso me preparar, né?
Foi assim com a odontologia, mas ainda assim, para você ter um CRO, você precisa estudar. Infelizmente, em algumas igrejas, para você ser pastora, não necessariamente você precisa se formar. E é aí que a gente vê tanta coisa errada. Não que a formação seja tudo, mas é complementar. O estudo, né? Então, vê-la entrando na faculdade, se esforçando, né? Então, isso realmente é muito, muito bonito, né? Foi um presente de Deus. Eu me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos na DAI ainda, na Rua Agostinho Gomes, né? E um dos pastores... Ferreira. Foi o pastor Ferreira que estava pregando? Não, o Ferreirinha que falou comigo no final, né? Mas foi uma convidada, era uma cantora. Enfim, você que pregou, mas foi uma cantora e durante a ministração dela que eu realmente... E aí o Ferreira veio para complementar ali no fim do... O Ferreira, ele terminou o culto e ele disse assim, eu não sei o que Deus ministrou no seu coração, mas eu só sei que ele ministrou e para você não ter medo daquilo que ele falou com você. Eu não me lembrava disso. Enfim, então, foi Deus. Foi Deus, eu me lembro da nossa volta para casa. Eu não estava entendendo absolutamente nada no culto. Sim. Mas a nossa volta para casa, eu me lembro você chorando, assim, bem emocionada, que Deus tinha falado com você. Então, é um presente de Deus. Mas, se você perguntasse para mim, e se não? Para mim, eu continuaria tendo o amor e o respeito por você do mesmo jeito. Você seria uma excelente esposa de pastor. Seria mais difícil para mim, né? Porque hoje, tendo você, eu não abro mão, né? Tendo você nesse espaço que você conquistou, no Movimento Flores, eu fico imaginando, com todo respeito a quem consegue, mas eu fico imaginando eu pastoreando a igreja e quem seria a pastora das mulheres, né? Em algum momento isso poderia até soar quase que antiético, dentro do modelo que nós temos como igreja. Tem pastores, como eu disse, e pastores que conseguem lidar muito bem com isso, dependendo da organização, do organograma e tal, mas para a realidade dar e de ser, ter você abraçando as mulheres, né? Sendo essa figura. Né? E você conquistou não apenas os bastidores, né? Mas também você conquistou o teu espaço no púlpito, né? Pregando a palavra de Deus, dentro do teu estilo. Você não tem o meu estilo, eu não tenho o seu. Sim. E você é prova disso, que eu sempre falei para você, as pessoas querem o teu estilo, querem o teu volume de voz. Eu acho que o que a gente pode ter muito similar é a teologia, né? Porque se não tivermos também a teologia, aí pode ser um problema para a igreja, né? Mas, enfim, eu sou muito grato a Deus por Ele ter me dado essa ajudinha e ter tocado teu coração e facilitado um pouco minha vida. Amém. Olha só, a gente está quase chegando no fim. E eu queria que você falasse um pouquinho dentro do nosso relacionamento, quais são as coisas que você sente que trazem aquilo que a gente faz, aquilo que a gente semeia dentro do nosso relacionamento, que derrama mais da vida de Jesus sobre nós. Eu vou trazer aqui nessa resposta aquilo que eu acredito que valha ou que vale para a nossa igreja, né? A gente sempre fala na DAI que uma cultura saudável se constrói com um tripé importante: sermos teologicamente cristocêntricos, tecnicamente precisos e apaixonadamente criativos, né? Então, se eu posso resumir o nosso relacionamento, eu poderia falar tantas palavras, né? Tem amor, tem respeito, tem carinho, tem o trivial que não erraria. Mas olhando para esse tripé, que faz tanto sentido para nós como igreja, né? Primeiro, tudo que nós fazemos, ou pelo menos tentamos fazer, Cristo é o centro. Ele não é simplesmente uma prioridade. Porque prioridades elas podem mudar, né? Cristo não, Cristo é o centro. Então, esse podcast aqui é sobre Ele. A nossa criação, a criação com os nossos filhos é sobre Ele. Quando a gente vai comprar um apartamento, ou uma casa, ou um carro, ou um lápis, sem qualquer tipo de exagero, Cristo ele é glorificado, né? E se não é, Ele nos corrige. Sim. E a próxima compra é para ser, né? Então... E sempre foi, né? Sempre foi. Desde o início, no primeiro pedido de namoro. Exatamente, né? Eu me lembro, eu te pedindo namoro e você me fazendo orar. Estava na praia, gente.
Por coincidência, tem gente que não acredita nisso, É verdade. Né? Eu fui no dia 1º de janeiro, 2 de janeiro, eu fui com amigos e primos para Praia Grande. Uhum. E você tinha ido também com amigas e irmãs da igreja. E a gente não sabia. Mandamos mensagem um pro outro e os nossos pais não acreditam nisso até hoje, mas é a mais pura verdade. E lá você foi cara de pau, me pediu em namoro lá. Na praia. E você me fez orar na areia. Exato. Então, eu acho que o segredo do nosso casamento é Cristo é o centro. Segundo, nós gostamos de coisas bem feitas, né? Então, eu dou testemunho, você ama o nosso lar, né? E você faz do nosso lar o lugar mais especial para se estar. Eu tenho vontade de voltar para casa, né? Seja a decoração, seja o cheiro, seja a comida. Não tem os móveis mais caros, não é o apartamento mais luxuoso, mas tudo que você faz e tudo que eu procuro fazer, a gente tenta fazer com muita excelência. Tem coisas que a gente não consegue. E não é o melhor em comparação ao que o outro faz. É o nosso melhor, é a nossa melhor versão, né? E paixão, assim, eu acho que é algo que nunca faltou e não falta, né? A criatividade, né? Sempre fez parte, né? Não somos as pessoas mais fora da caixa do universo. Sim. Mas essa paixão, né? É o abraço, é o eu te amo, né? Então... É semear sempre, para que a paixão não acabe. Exato. Né? Então, assim, a gente pede pro Davizinho, né? Ô, Davi, leva lá o lixo, né? Lá embaixo, né? Aí tem uma história esse lixo, mas tudo bem. Não vamos entrar nisso. Aí, Davizinho, leva o lixo pro pai lá, leva. Aí ele pega o lixo. Tchau, pai, te amo. Então, até para levar o lixo, para sair do nosso apartamento, para levar o lixo no subsolo. E então, hoje... Por exemplo, eu deixei ele na escola, deixei os dois na escola, aí na hora que ele saiu do carro, pai, te amo e boa gravação hoje no podcast. Né? Então, assim, essa paixão, ela existe. Né? Então, e isso é natural, e tanto é natural que tem ecoado nos nossos filhos, a ponto deles fazerem naturalmente também. Né? Eu nunca pedi pro Davi falar eu te amo, mas é porque a gente semeia, eu te amo. Então, agora tem casais que não falam isso não mais. Não falam isso e cobram isso. Aí dizem que o amor está esfriando, mas não há essa semeadura. Exatamente. Né? E a gente semeia, e a Bíblia diz isso, você não pode semear olhando para o vento. Tem que semear. Independente da estação, a gente precisa semear. Então tem que ter eu te amo todos os dias. Não estamos inspirados todos os dias, mas não significa que a gente deixa de semear todos os dias. Né? Então, todo dia tem que ter eu te amo, todo dia tem que ter, e aí, como que tá? Como que você tá? Como que foi? E aí, como que foi na escola? E aí, né? Enfim, tá mais triste? Tá? Então, esse tripé para mim é muito importante, né? E eu falo também no meu livro. Acho que casamentos precisam ser cristocêntricos, precisam ser excelentes, né? Fazer tudo com muita excelência e ter paixão, né? Ter criatividade, ter... Eu me lembro, só para fechar, falar um pouco de criatividade, eu me lembro de um dia que a gente precisou sair cedo de casa e a ideia foi, vamos tomar café, né, num lugar diferente. E nós atravessamos, nós moramos no ABC e fomos até aqui a Avenida Paulista tomar café numa padaria francesa, né? Algo muito diferente. Algo muito diferente, isso é ser criativo, isso é o quebrar a rotina. Sim. Então... bom, né? E se pensar muito, né? Tem tanta padaria boa no ABC, porque a gente não foi lá, mas enfim. E detalhe, a gente foi para esse lugar sem saber que seria aquela padaria. Se era boa. A gente só foi porque a rua é legal, a gente ficou sabendo que tem algumas coisas legais lá. Então, se souber equilibrar cristocentricidade, palavra difícil, mas eu gosto dela. Se a gente desejar ser excelente, né, em tudo que a gente faz, em ser a melhor mãe, ser o melhor pai, tem dia que não dá, mas ter a intenção de. E ter essa pitada de uma criatividade apaixonante em tudo que a gente faz, eu acho que isso... Eu poderia escolher muitas palavras, muitos conceitos, mas eu acho que são coisas que dentro disso tudo você vai ter amor, você vai ter respeito, você vai ter cumplicidade, você vai ter carinho, você vai ter... e assim por diante.
Muito bom, muito bom. Olha só, para a gente encerrar, eu acredito que a maioria, né, das pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo são mulheres, devido ao Movimento Flores. Mas eu queria que você deixasse um conselho para os homens, porque mesmo que as mulheres estejam assistindo, elas vão pegar esse trecho, elas vão recortar e vão colocar os homens ali sentadinhos para assistir ou para ouvir. Então eu queria que você, dentro desse tema relacionamento, que você desse um conselho para os homens que estão te ouvindo neste momento. Amém. Eu não poderia terminar sem citar o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele não casou, mas ele foi o cara que mais falou sobre casamento na Bíblia, praticamente. Né? Casamento mesmo. Você tem o Salomão falando de muitos relacionamentos, mas de casamento, posso estar enganado. E aí, se alguém quiser me corrigir, coloque aí nos comentários. Os teólogos que corrigem. Os teólogos de plantão, né? E ele falou o seguinte, ó, se você não precisar casar, casa não, né? Tem tanta coisa para fazer solteiro na missão, mas se você não conseguir, case, porque é melhor viver casado do que, né, estar num processo que Deus não deseja. Sim. E ele vem comparar, né, o casamento, a relação de Cristo com a igreja. Então, como que Cristo tratou a igreja? Tratou maltratando, né? Tratou machucando? Não. Ele morreu por ela. Né? Então, ele foi até as últimas das consequências. Então, se eu posso dar algum conselho para os maridos, esposos ou aqueles que vão casar, tente tratar a sua cônjuge assim como Cristo tratou a igreja. Amando, respeitando, cuidando, e se preciso for, né, morrendo por ela. Né? Agora, o morrer por ela não necessariamente é a cena do guarda-costa. Pular, se precisar, a gente vai ter que fazer. Mas eu acho que mais do que pensar na morte, assim, é pensar na vida. O que a gente pode fazer em vida que prove o quanto disposto nós estamos de morrer por isso. Né? Então, a gente não precisa morrer por algo para dizer que a vida da outra da outra pessoa é importante. Então, eu oro para que a gente tenha bons diálogos no casamento. Eu oro para que a gente tenha boas conversas difíceis, mas que por trás de uma conversa difícil sempre tem uma oportunidade incrível. Né? Então, dialoguem. Acho que se eu posso dar um conselho é diálogo. Assim como Cristo dialoga com a igreja. Né? Assim como a igreja fala com Cristo. Essa relação de cumplicidade. Acho que isso não pode faltar. Faltou o diálogo, falta tudo. Né? Faltou o verbo, falta tudo. Faltou a palavra, falta tudo. Né? Então, oro para que a gente possa resgatar todos os dias o diálogo, a conversa, sempre com ética, com respeito. Conversas duras, às vezes, mas nunca desrespeitando. E se alguém, às vezes, como já aconteceu com a gente, está passando do tom, respira, vá tomar Coca-Cola com gelimão, volta mais tarde e conversa. Né? Tem um texto bíblico que às vezes as pessoas interpretam de um jeito e a interpretação é um pouco delicada, né? Não durma irado, né? Então, eu sempre carreguei isso comigo, de que eu não posso dormir brigado com você. E realmente eu acho que eu não posso. Mas não necessariamente eu vou dormir vendo rosas com você. Tem dias que nós brigamos ou discutimos, nos perdoamos, mas nada como uma noite de sono para descansar a mente e voltar recarregado. Né? Então, os mais radicais vão dizer, não, já tem que perdoar, já tem que se abraçar. Não, tem horas que a noite de sono salvou o nosso relacionamento. Né? Nada como um dia após o outro. Agora, irado não, querendo a morte do outro, querendo que o outro nem acorde. Eu acho que a palavra de Deus vai mais por essa linha. Sim. Do que propriamente tem que dormir com rosas todo dia. Tem dias que são dias mais difíceis.
a melhor coisa é dar uma respirada, descansar, enfim. Então, esse é um conselho que dou. Uau! Uau, que delícia, né? Esse episódio de hoje. Parece que a gente está na sala da nossa casa conversando. E por isso que fez tanto sentido te convidar para esse episódio, falar sobre relacionamentos. Não foi por falta de convidado, não, né? Não, amor, então, com tá certeza bom. não. Pelo fato, né, de que não somos a família perfeita, não temos o relacionamento perfeito, mas temos um relacionamento de verdade. Então, o que nós desejamos passar aqui com esse podcast, com esse episódio, é a verdade, né, sobre esse relacionamento. Então, tem hora que realmente a gente se desentende, tem horas que não dá certo, mas na maioria das vezes, né, e na verdade 100% das vezes, nós pedimos a graça de Deus sobre nós. Nunca nos faltou a presença de Deus dentro do nosso lar, dentro do nosso relacionamento. É aquilo que você falou, sempre foi por Cristo. Né? A gente sempre convidou Jesus para estar no nosso relacionamento. Então, era muito importante a gente dividir isso nesse episódio, falando sobre relacionamentos, porque é a verdade, é a nossa verdade. O Craig Groeschel fala isso, né? As pessoas não querem seguir um líder que está sempre certo, mas querem seguir um líder que é sempre verdadeiro. Então, isso que você falou, eu assino embaixo. Não somos sempre certos, mas um ao outro e a nossa comunidade, aos nossos filhos, somos sempre verdadeiros. Ainda que doa, mas a verdade é algo que ela é inegociável. Sim, com certeza. E eu quero te agradecer, de verdade. Eu que agradeço. Obrigada por ter aceito o convite. Não sei se isso foi sob pressão. Nunca diria não. Mas, mais do que isso, amor, eu quero te agradecer por ser o meu pastor, por ser o pastor dos nossos filhos. Eu posso testemunhar sobre a sua vida, sobre aquilo que você é como homem de Deus, né? Como esposo, como pastor da nossa casa. Realmente, falar de você é muito especial, é fácil, porque tudo aquilo que você é para as pessoas, é porque às vezes as pessoas, né, têm essa... É muito fácil um pastor subir no púlpito, ou alguém que, né, tem acesso a uma plataforma, é muito fácil ali vestir uma máscara e ser algo ali, quero ser relevante, mas a pessoa não é relevante dentro da casa. Né? Quando nós ouvimos muito isso, temos exemplos de pessoas assim. Sim. Quando entra dentro de 4 paredes, com a família, com os filhos, tudo que os filhos queriam era que o pai fosse aquela pessoa que apareceu ser, mas não é ali dentro, né? E eu posso testemunhar que na nossa casa não acontece isso. Apesar de todos os nossos erros, a verdade que você passa em cima de um púlpito, em cima de uma plataforma, é a verdade que você tem dentro de 4 paredes comigo e com os nossos filhos. Então, a minha gratidão pela sua verdade, a minha gratidão pelo seu caráter, pelo homem que você é. E também por ser pastor da nossa igreja, pastor do Movimento Flores. Hoje, muitos líderes religiosos não apoiam o ministério feminino dentro de uma igreja, não apoiam aquilo que Deus derramou sobre as mulheres, até mesmo como pastoras. Mas você não, você apoia, você nos impulsiona, você acredita no Movimento Flores, você acredita no movimento de mulheres da ADAI e você está com a gente sempre, né? Sempre envolvido nas nossas programações, está sempre ali. Então, eu quero te agradecer, porque é muito importante que outros homens vejam esse líder que você é, porque você se parece com Jesus. Porque o próprio Jesus apoiou as mulheres. O próprio Jesus apoiou e valorizou o ministério que as mulheres têm. Né? Então, você faz isso com a gente. Então, eu quero te agradecer por isso. Te agradecer por você liderar também, junto comigo, o Movimento Flores e nos apoiar. E para a gente encerrar, eu queria que você orasse. Amém. Não só pelas mulheres que estão nos ouvindo, mas também pelos homens. Porque eu tenho certeza que esse podcast, com sua presença, vai chamar muitos homens para estarem ouvindo e assistindo. Amém. E eu queria que você orasse pelos relacionamentos. Orassem pelos homens, orasse pelas mulheres. Mulheres que estão em busca de um relacionamento, que querem e desejam casar, estão aí nessa busca. Por homens que estão em busca também disso. Por pessoas que estão na fase do namoro, na fase do noivado, na fase do casamento, na fase dos filhos já, e que às vezes têm passado por dificuldades e
estão precisando realmente aí de uma oração, estão precisando de algo de Deus, da parte de Deus sobre eles. Amém. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não tenho nem noção de onde minha voz, ou aonde minha voz está chegando, as nossas vozes, mas eu quero te pedir por essa vida, que está precisando de uma cura física, ou cura emocional, ou espiritual, cura em relacionamentos, enfim, o Senhor sabe quem está, ou as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo agora. Eu peço uma bênção especial. A tua presença, o teu Espírito, ele transcende qualquer espaço de YouTube, dia, hora, período, e que o Senhor venha com cura, com restauração. Pai, que pessoas que estão nos assistindo agora, se ainda não conhecem o Senhor como Salvador, que elas possam nesse momento confessar a Ti como Senhor e Salvador. Amém. Que essa é a maior alegria que podemos ter na vida, a certeza da nossa salvação. Abençoe a Tati, sua equipe, o Movimento Flores, a Adai, e tantas outras pessoas e tantas outras igrejas que carinhosamente têm aqui nos acompanhado. E que o Senhor nunca saia desse podcast, das nossas canções, das nossas pregações, de tudo aquilo que fazemos. Obrigado. A Ti a honra, a Ti a glória e a Ti o louvor para todos sempre. Amém. É isso. Deus abençoe. Amém.